ficar a sós. E aí, bom dia! Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. E aí, gente? Bom dia a todos. Que possamos ter um dia de muita paz, muita harmonia, que possamos começar o nosso dia tendo um dia produtivo em nossas vidas. Nós hoje vamos estudar um capítulo, Se Eu Quiser Falar com Deus. E nesse capítulo, Rosandro vai iniciar justamente trazendo para nós a reflexão sobre essa letra de Gilberto Gil, que foi composta na década de 70 e que, de acordo com Rosandro, é uma de suas músicas mais poéticas e bela. E essa música, ela remete à ideia de que se a gente quiser falar com Deus, é preciso que a gente vá antes ao deserto. Não é uma coisa opcional, né? A primeira constatação que se faz é que você precisa, um instantezinho aqui, problemas técnicos, vamos carregar a bateria. Aqui, ok. Uma das primeiras constatações que se faz é que quando a gente pensa em como falar com Deus, a gente não vai falar com Deus gritando aos berros, a gente não vai falar com Deus buscando palavras belas, a gente vai falar ali desnudo, por inteiro, porque é assim que Deus nos vê. Não adianta a gente colocar máscaras, porque o nosso Pai sabe exatamente quem nós somos. É como o filho que muitas vezes está escondendo alguma coisa do pai, mas o pai percebe, porque o pai conhece o filho. Assim é a relação de Deus conosco, é o Criador de tudo, de todas as coisas. Então, na verdade, a gente acaba percebendo que para falar com Deus, nós precisamos estar e ser inteiros nessa conversa. É como quando em reuniões, por exemplo, alguém vira e fala assim: faz uma prece, por favor, e naquele momento você vai fazer a prece, mas você nunca está ali, você e Deus unicamente. Você está preocupado porque tem alguém te ouvindo, então você vai buscar palavras bonitas, você vai se preocupar no que vai dizer, vai querer estabelecer uma linha de raciocínio para que os outros possam acompanhar, e não é algo que seja natural. E na nossa conversa com Deus, é preciso que nós estejamos ali abertos, sem preocupações outras que não seja esse entendimento com o divino que há em nós. E aí, né, essa fala dirigida a Deus, ela não vai combinar com multidões e ela não vai se fazer aos gritos. É uma fala que a gente só vai encontrar diante da intimidade de se estar só. Naquela parábola do fariseu e do publicano, há uma alusão ao fato de que a verdadeira prece não se brada em praça pública, mas na intimidade do coração. E aí, Rossandro destaca alguns trechos aqui no capítulo que eu vou ver com vocês. Ele coloca assim: disse Jesus também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador.
Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque tudo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Então, essa parábola, ela remete muito a essa visão que Jesus tinha da postura dos fariseus, que era essa postura, né, do que você está mostrando para a pessoa e não aquilo que você realmente vivencia no seu mundo interior, na sua vida. Quando a gente se propõe a falar com Deus, a gente acaba se empolgando, né, quando a gente está diante das outras pessoas. A gente vai querer fazer algo elaborado. Mas aí muitas vezes a gente não consegue abrir o nosso coração e falar daqueles sentimentos que realmente são os sentimentos que nos afligem, são aqueles sentimentos que nos incomodam, aquilo que dói, aquilo que machuca e que faz com que a gente precise, né, desse colo, desse pai criador a nos sustentar diante da vida. Quando nós nos colocamos a sós diante de Deus, é inevitável, então, que a gente consiga se abrir. Não adianta a gente ficar tentando impressionar com palavras bonitas, porque ele não vai acreditar nesse personagem que a gente monta. Ele sabe quem nós somos. E aí, Rossandro diz que quando a gente escuta a letra, né, se eu quiser falar com Deus, a gente vê que Gilberto Gil tem todo um cuidado e ele fala assim: é preciso apagar a luz e calar a voz. Ironicamente, para a gente falar com Deus, a gente precisa fazer silêncio. E é tão difícil fazer silêncio nesse mundo tão barulhento e tão cheio de distrações que a gente vive, não é mesmo? Primeiro, porque parece que todo mundo tem um monte de coisa para falar. A gente mesmo, a gente fala o tempo todo. E muitas vezes a gente nem se dá conta do que a gente está falando. Tem aquele ditado popular que diz assim: a gente tem uma boca e 2 ouvidos para que a gente possa ouvir mais do que falar. Mas a verdade é que muitos de nós, eu me incluo um pouco nisso também, parece que a gente tem 10 bocas e um ouvido, porque a gente é muito verborrágico, a gente fala muito, mas a gente precisa aprender a escutar. Não é ouvir somente, é escutar, né? E aí, Rossandro cita alguns exemplos sobre isso bastante interessantes neste capítulo. Ele fala de uma experiência que ele teve quando, aos 22 anos de idade, ele foi trabalhar numa empresa. E essa empresa ela era administrada por 2 sócios, mas que não estavam se entendendo muito bem na administração do negócio e estavam com dificuldade. Então, eles contrataram um executivo para fazer uma avaliação global do cenário da empresa, né, e lançar ali perspectivas de crescimento. E naquele momento, eles todos, né, os funcionários, foram convocados para uma reunião com esse executivo. E o que ele disse é que ele ficou assim surpreso, porque o executivo chegou, se sentou, e enquanto todos iam falando, ele não dava uma única palavra. No final, ele fez algumas pouquíssimas considerações, virou para as pessoas e falou: então a gente se encontra daqui a um mês e tal, e a gente programa tudo. E Rossandro, né, ainda muito imaturo, com seus 22 anos, falou: nossa, esse cara é um idiota. Né? Ele veio para cá, não falou nada, vamos gastar dinheiro à toa com esse cara, porque a gente mesmo falou tudo, a gente decidiu o que a gente vai fazer, ele só ficou escutando, ele não falou nada. E aí, para sua surpresa, um mês depois, quando eles retornaram, né, para que cada um desse o feedback daquelas ações que eles haviam combinado, ele não apenas lembrava de cada detalhe da reunião, de cada fala, como ele lembrava até mesmo da camisa que o Rossandro estava vestindo naquele dia. E Rossandro diz assim: um grande líder, ele precisa saber escutar, ele precisa saber calar muitas vezes para que ele possa entender a visão. Porque muitas vezes a gente já vai colocando a nossa visão, a gente já vai impondo aquilo que a gente sente e a gente não se permite entender os processos que estão acontecendo, porque a gente não escuta em verdade o outro, a gente já vai com a nossa opinião. O problema é que o silêncio, a gente está tão desacostumado com ele, que muitas vezes o silêncio deixa a gente intranquilo, né? A gente fica sempre querendo um barulho. Tem gente que diz assim: mas eu não consigo nem trabalhar sem ouvir a música, né, no rádio, eu tenho que ligar algum barulho da televisão ao fundo.
Mas por que será que o silêncio nos incomoda tanto, né? Quando a gente estabelece um diálogo com uma pessoa, né, a gente precisa escutar o que a outra pessoa está falando. Muitas vezes, diante de um desentendimento, é muito comum que a gente observe isso. As pessoas tentam se aproximar novamente para conversar e dificilmente elas conseguem um entendimento rapidamente, porque cada uma ainda está ali no calor das suas ideias e elas não conseguem ainda ser capazes de ouvir, de escutar em verdade o que o outro tem a dizer, porque elas trazem as suas próprias verdades. Então, elas querem ali, né, falar sem nem deixar o outro falar. Então, o outro está terminando de falar e o outro já está replicando, não espera para ouvir exatamente o que o outro está falando. É como se a verdade que a gente trouxesse fosse mais importante. E isso é um grande problema, porque gera conflitos nas nossas relações, gera desentendimento. Então, acaba que nós estamos ali, duas pessoas falando, mas cada uma fazendo o seu monólogo. Então, nesses casos, às vezes é melhor que não haja nem conversa. Se a gente não é capaz de ouvir o outro, para que conversar, né? Então, às vezes, é preciso que se dê tempo às oportunidades da vida para que se faça o silêncio mental necessário que nos leve ao entendimento das coisas, à dinâmica. É preciso calar a voz, uma vez que somente quando eu apago a luz e silenciar, eu vou conseguir encontrar a paz. É necessário desatar os nós dos sapatos, da gravata, né? Que isso está ali como uma metáfora representante do dominante masculino, das convenções sociais, desse personagem que nós montamos para a sociedade. Ah, esse é o doutor fulano, essa é a juíza cicrana, esse é o policial, esse é meu amigo político, esse é meu amigo. O personagem que nós montamos, gente, ele não vai servir, não vai convencer a Deus. Para ele, nossos títulos não valem absolutamente de nada. Quando estamos com Deus no deserto, nossos títulos não existem. Há somente a relação entre um pai e um filho. As convenções estão do lado de fora. Todos os títulos assim caem por terra. Durante a pandemia, nós vimos muitos casamentos caindo por terra, por inúmeras situações. Mas uma coisa que a gente observa muito é que muitos casamentos caem por terra justamente por isso, porque as pessoas não conseguem, no seu ambiente doméstico, dissociar dessa projeção e dessa imagem que elas constroem na vida social. Então, quando chega em casa, né, o que a gente precisa ter em casa? Um marido, uma mulher, um pai, uma mãe, né? A dinâmica familiar necessita disso. Mas tem gente que ainda chega em casa naquela postura do doutor fulano, da doutora fulana, e ninguém desce do pedestal. E pessoas, quando colocam o seu ego muito para fora, elas não vão conseguir se entender. As pessoas não precisam de doutoras, advogadas, palestrantes dentro de casa. As pessoas precisam de seres humanos. Precisam, né, daqueles seres que vão fazer a dinâmica familiar funcionar. Agora, além, né, de folgar os laços dos sapatos e da gravata, a gente também precisa fazer isso em relação aos nossos desejos e anseios. A gente precisa realmente apagar a luz, precisa estabelecer uma conexão real que seja isenta dessas distrações do mundo, que muitas vezes desviam os nossos olhares daquilo que realmente importa. A gente fica tão preso aos valores estéticos, sensuais e financeiros, que são realmente muito sedutores, mas a gente se distancia de um olhar íntimo, que é aquele olhar da nossa relação com o ser que nos criou. É preciso estar só, mas estar só sem se dissociar que nós somos parte desse mundo. Às vezes tem gente que chega assim depois de uma palestra e fala assim: poxa, gostei muito da sua palestra, mas tem muita coisa ali que eu não entendi direito. Ou, às vezes, durante uma aula, o professor vai lá, se empenha em fazer aquela aula maravilhosa, aí o aluno chega assim: poxa, não estou compreendendo, não estou entendendo. E aí, se o professor começa a arguir assim: mas em qual parte exatamente você não entendeu? Os detalhes o aluno não consegue dizer. Por quê? Porque, na verdade, ele começa a perceber que não foi a dinâmica da aula que foi difícil, não foi a estrutura, mas ele começa a perceber que há uma dificuldade em focar a mente na tarefa que foi proposta, naquilo que está sendo dito.
As pessoas estão tão acostumadas a coisas rápidas, né? Outro dia, uma pessoa, né, de internet estava me falando: hoje, quando você produz conteúdo para a internet, tem que ser coisa no máximo 1, 2, 3 minutos, porque as pessoas não conseguem se conectar mais do que isso. Como assim, gente? Que geração é essa que não vai ser capaz de fazer uma leitura de um clássico, que não vai ser capaz de fazer uma interpretação, não vai ser capaz de concentrar, focar para ouvir um conteúdo um pouco mais profundo? Então, a gente precisa estar refletindo, porque já há estudos científicos mostrando redução do QI nas últimas décadas. E isso tem a ver com a forma como nós estamos lidando com esse avanço tecnológico, com esse excesso de informações. Nós vamos precisar trabalhar isso com equilíbrio. E essa conexão conosco, ela se perde diante de tantas distrações. E nós não conseguimos realmente dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo. A gente não consegue, por exemplo, fazer uma leitura em 1 minuto. A gente precisa de tempo, de entrega, para que aquela leitura seja edificante e seja proveitosa. Apagar a luz é a gente se desligar das coisas que nos tiram desse encontro conosco, com a nossa essência divina e com o nosso Pai, com Deus. É inútil encontrar com Deus cheio de desejos, né? Com aquela coisa infantil, tipo, Deus, eu quero que você tire todos os meus problemas hoje, minha vida é muito complicada, está tudo muito difícil. Eu imagino que é difícil, a minha vida também não é isenta de desafios, e olha que são muitos. Mas a verdade, a gente precisa se despojar para esse encontro com Deus. A gente precisa estar aberto. A gente tem que esquecer as datas, perder as contas, ter as mãos vazias e a alma e o corpo nus, num processo de desinstalação do indivíduo que vai pressupor a retirada das nossas máscaras, a desconstrução desses personagens psicossociais, restando apenas a nossa identidade real. Nós, seres, né, frutos dessa criação, que estamos aqui tendo esta vida, né, que é a nossa vida, do jeito que ela é. Perfeita ou imperfeita, cheia de questões, mas a nossa vida, as nossas vidas. Né? Então, Rossandro faz uma analogia que ele diz assim: imagine você numa banheira como um bebê, sendo ali banhado, acalentado por Deus, e Deus cuidando das suas feridas, limpando suas mágoas, cicatrizando as dores das suas quedas, para então lhe vestir com o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé e o capacete da salvação e a espada do Espírito. Isso está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 3, 17. Então, a verdade é que quando a gente consegue se abrir, a gente vê que a gente ainda tem muita coisa que precisa ser trabalhada. Todos nós ainda temos desonestidade, vazio, podridão, temos, né, angústias internas, todos nós temos sentimentos ruins, ninguém aqui é perfeito. Mas o interessante dessa nossa relação é que quando a gente consegue se abrir, a gente se sente parte dessa criação e a gente se sente amado, porque um pai ama o filho de qualquer forma. O pai pode condenar o pecado, mas não o pecador. Né? Deus enxerga além, ele está vendo o filho que nós seremos e não o que nós somos. Somente um amor tão grande e restrito pode nos dar condições de continuar apostando e acreditando em nós. E nós precisamos ter essa confiança. Rossandro faz uma observação quando você olha, por exemplo, crianças andando na rua com os pais, que estão de mãos dadas para atravessar uma rua. Vocês já perceberam que muitas vezes as crianças não estão preocupadas se o sinal está aberto, se está fechado, se está passando carro, se não está, como é que está a coisa. Por quê? Porque, na verdade, aquela criança confia naquele pai. Ela sabe que aquele pai não vai colocá-la em perigo. Do mesmo modo, um pai, quando olha para um filho ainda balbuciando, ele não olha triste, porque ele sabe que vai chegar um dia que aquele filho vai conseguir falar. Quando ele olha o filho engatinhando, ele também não fica triste, porque ele sabe que aquilo ali é uma etapa do desenvolvimento e que um dia aquele filho vai andar.
um filho que está ali começando a reconhecer as letras do alfabeto também não deixa seu pai triste, porque aquele pai sabe que um dia, aquele comecinho ali das letras vai gerar nele um filho letrado, alfabetizado, que vai ler, que vai construir coisas boas. Então, assim é a visão de Deus para nós. Ele sabe que hoje nós ainda estamos ali engatinhando, conhecendo as primeiras letras morais, mas ele sabe que há potência em nós e ele acredita em nós. E nós também precisamos acreditar. Se quisermos falar com Deus, temos também que aceitar a dor. Achar que ele é um Deus que só dá vitórias, como alguns acreditam, né? Um Deus de eleitos, né? Dos seus escolhidos, é ter uma visão muito distorcida do que é a divindade. É imaginar que o pai só é bom quando apenas presenteia e jamais cobra ou exige de seus filhos. A gente vê, por exemplo, que aqueles pais que sempre dão tudo para os seus filhos, sem imporem limites, criam crianças muitas vezes o quê? Autoritárias, que não sabem lidar com frustrações e são, na verdade, pais omissos. Pais reais são pais que conseguem, muitas vezes, através ali de um grande esforço, conseguir exercer uma certa disciplina, no sentido de estabelecer limites, saber colocar para o filho, né? E aí a gente percebe que a nossa relação com Deus é assim. Deus não vai querer nos ver sofrendo, mas ele vai estabelecer alguns limites nas nossas existências. Se você vê um filho que não sai do videogame o dia inteiro, você vai tirar o videogame, porque aquele filho precisa da interação social, ele precisa sair para tomar um banho, ele precisa estudar. Para aquele filho, sair do videogame é sentir uma dor terrível, mas aquele pai precisa fazer isso. É claro que é uma analogia muito simplista, mas assim somos nós diante, né, nessas seduções da vida. Muitas vezes vão ser retiradas de nós algumas coisas, mas para que nós possamos focar o nosso olhar para aquilo que é importante, para que a gente possa estar nesta vida tendo um direcionamento rumo à fraternidade real. É necessário aceitar a dor como um recurso didático divino, a nos alertar que algo em nossas vidas precisa mudar. Isso está lá em Davi, no Salmo 23. Diz assim: Deus não raro usa a vara e o cajado como forma de consolar. Por isso temos que comer o pão que o diabo amassou. Todos passamos por vicissitudes, embora a gente sempre ache que a grama do vizinho seja mais verde, né? Que uns sofrem mais do que os outros. Mas todos nós passaremos por experiências bastante semelhantes, como terminar relacionamentos, não concluir aquilo que começamos, enterrar nossos entes queridos, né? E aquela separação ali temporária da morte. A nossa vida está cheia de acontecimentos, e isso é para todo mundo. Não há como escapar desses imperativos de enfrentar os desafios da vida. Nós temos que virar um cão e lamber o chão. Que chão seria esse? Dos palácios, dos castelos suntuosos dos nossos sonhos. Os nossos sonhos, as nossas ilusões, né, têm que cair por terra. Nós devemos entender que as ilusões, elas criam uma ansiedade desnecessária. Nós precisamos abrir mão dos sonhos ilusórios e sermos capazes de olhar para as nossas vidas reais e acolher essa vida real que nós temos com gratidão e vivermos intensamente as oportunidades que a vida nos dá. Uma alma eterna, né, vai se preocupar em construir aquilo que ela de fato precisa, valores, para além da preciosidade do amor, do perdão e das conquistas. A alma eterna compreende a importância de agregar pessoas para junto de si, porquanto nós estamos numa vida social. É muito importante valorizar, fazer e ter amigos, porque Deus vai se manifestar aos homens através dos próprios homens. E muitas vezes são esses amigos que vão nos sustentar naqueles momentos de dor e de grande desafio quando nós nos sentirmos verdadeiramente sós. A pessoa que sabe que está num caminho de crescimento, ela precisa ser uma pessoa agradável, tendo uma postura gentil como as outras.
É valor da alma tornar mais leve a vida das outras pessoas. Esse é o projeto da alma eterna, que jamais confunde o projeto mesquinho, que tem aquela ideia egocêntrica de ser o mais importante, o mais bonito, o mais benquisto, titulado, ter mais dinheiro, o melhor carro. Para que a gente possa falar com Deus, a gente precisa esquecer que esses são os valores maiores procurados pela maioria das pessoas. No diálogo transcendental com Deus e com a divindade que há em nós, não nos cabe ficar preocupados com as coisas do mundo. Não dá para a gente ir para o deserto para pedir para trocar de carro ou fazer uma viagem para a Europa. A gente precisa ir para o deserto para dizer assim, mesmo que eu não tenha nada disso, Pai, faz-me sentir grande, que é a percepção que Paulo teve quando comunicou à igreja de Filipos, em que ele diz assim, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso naquilo que me fortalece. Ou seja, Paulo vai nos mostrar, na cultura da escassez, sempre a nos dizer que precisamos de mais e mais, que tudo que falta destrói e angustia. Mas Paulo nos ensina ao contrário disso, que é o sentido de preenchimento, que é o contentamento, né? É aquela satisfação interna do sujeito que ela é independente do mundo que a cerca. Então, as coisas podem estar diversas e ainda assim a pessoa estar confiante, sabendo ali, não está legal ainda, mas eu estou viva, eu estou aqui, eu tenho potência divina, eu tenho energia, vamos caminhar, vamos seguir em frente que vai dar certo. Né? Então, ter contentamento é isso, não é ser complacente. Né? Tem muita gente que acha assim, essas pessoas são complacentes, resilientes. Não é resiliência. É porque é lei do progresso. A pessoa vai agir. A gente precisa agir para que a gente possa avançar material, moral e espiritualmente. Existem muitos momentos nas nossas vidas que a gente vai ficar preso nas nossas próprias tentativas equivocadas de encontrar a paz e esse contentamento de forma autônoma, até percebermos que os nossos recursos eles são insuficientes para tal. O contentamento real só vem quando a gente se entrega de fato ao fato, né? De fato ao fato que nós somos obra da criação e que há sempre algo maior a nos regir. E nós nos colocamos de forma bastante aberta e humilde, né? Numa entrega perfeita diante da vida. É essa entrega que Paulo nos fala, dessa certeza que, ainda que tenha um buraco na rua, que tenha qualquer situação adversa, nós vamos ter nosso Pai maior a nos guiar e a nos sustentar. De forma poética e profunda, Santo Agostinho nos mostra esse percurso até os braços do Pai, quando a gente vai encontrar ele dizendo assim, fizeste-nos para ti, e inquieto está no nosso coração, enquanto não repousa em ti. Então, nosso coração inquieto enquanto não repousa no Pai. Mas esse repouso não é um repouso de ficar lá, não, é um repouso no sentido de ter consciência da nossa filiação divina. O contentamento ele vai nos imunizar das circunstâncias externas, das seduções. E aí a gente precisa entender que isso não é construído do dia para a noite. É uma construção que vai, muitas vezes, precisar do vazio do deserto, da falta de tudo para ser sentido. E nesse capítulo, o Rossandro está muito musical. Né? Ele começa falando da letra do Gilberto Gil e ele chega a lembrar da letra do Nando Reis no final do capítulo, quando ele lembra da letra do mantra, que era aquela letra em que Nando Reis começava assim, quando não tiver mais nada, nem chão nem escada, escudo ou espada, o seu coração acordará. Quando estiver com tudo, lancetim veludo, espada e escudo, a sua consciência adormecerá. O deserto nos acorda para, em total entrega ao encontro com Deus, sermos preenchidos de contentamento. Aprender a ter contentamento é um processo que nos leva à compreensão de que tudo, das mínimas às grandes coisas, tem ali a tutela de Deus. O nosso Pai cuidadoso, que usa todas as circunstâncias para nos fazer crescer e confiar nele. Nós precisamos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça.
E todas essas coisas nos serão acrescentadas. E aí, quando a gente fala todas essas coisas, né, a gente lê isso lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, a gente pensa assim, todas essas coisas são as nossas necessidades básicas. Mas Rossandro diz, não, gente, todas essas coisas não se referem apenas ao que há de comer, beber ou vestir, mas vai além, pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a gente precisa ter claro que Deus vai nos auxiliar a suprir as nossas necessidades, mas não a nossa ganância ou os nossos caprichos pessoais. E aí fica muito claro o equilíbrio entre aquilo que nos compete e aquilo que compete a Deus. Muitas pessoas, né, dão prioridade ali a uma falsa identidade de poder pessoal pelo qual acreditam alcançar qualquer coisa, acreditando muito mais nas capacidades humanas, o que vai gerar uma decepção pessoal e também para com as outras pessoas, já que a força que provém de nós mesmos e dos outros tem um limite. Mas nós precisamos nos projetar e esperar sinceramente, sem medo de decepções, naquele que nos fortalece. Não se permita olhar com os olhos do mundo e se sentir pequeno por não ter o senso comum, né? Daquilo que se julga imprescindível para você ser uma pessoa feliz. Isso não determina a grandeza de um ser diante de Deus, porque Deus tem a nos oferecer muito mais do que reinos, né? Muito mais do que pular do alto de um templo para testar sua fidelidade, do que transformar pedra em pão. Na verdade, quando a gente vai ao deserto, a gente vai para alcançar aquilo que o mundo não consegue nos dar, que é paz, contentamento, alegria, amor, ou seja, aqueles tesouros que o ferrugem não consome, porque são eternos e essenciais. Assim, temos que nos ver tristonhos e nos achar medonhos, mas apesar de mau tamanho, alegrar o coração. Olha que coisa impressionante. É preciso admitir muitas vezes que estaremos tristes, frustrados, porque as coisas não vão sair sempre como a gente quer que elas saiam. A vida, gente, não acontece como a gente projeta. As pessoas não vão sempre corresponder da forma como a gente espera. Mas a gente também não é aquilo que a gente gostaria de ser, né? Mas mesmo assim a gente pode estar alegre, saber que é um propósito muito maior do que a nossa aspiração. Há um projeto de Deus para as nossas vidas muito além daquilo que nós temos como expectativa, né? E aí o profeta Isaías descreve uma vez algo que vai, né, refletir bem isso, né? Os planos de Deus para as nossas vidas, em que ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, Isaías nos faz perceber que os nossos sonhos são muitas vezes pequenos e tolos, diante do projeto da criação para a nossa vida. Portanto, gente, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, pois o que está por vir depois do encontro com Deus é a absoluta certeza de que sairemos do deserto muito mais fortalecidos e capacitados para as conquistas inimagináveis que todos nós somos merecedores, porque somos potências divinas. É preciso que nós acreditemos nisso. É preciso que nós valorizemos essa divindade que há em nós, que a gente tenha essa fé e essa confiança de que mal nenhum é capaz de nos destruir. Muita paz para todo mundo, sigamos confiantes e com contentamento em nossos corações. Tenhamos uma boa quinta-feira, um bom final de semana, e a gente volta aqui para a nossa última semana de estudo do Tempo do Autoencontro. Semana que vem teremos mais 2 encontros para finalizarmos a leitura do livro. Um abraço, muita paz em todos os corações. Que Deus nos abençoe.